Eles trafegam sobre a terra, mas estão de forma ilegais. Ou de forma ilegal, tá? Professor, existe anjo? Vamos colocar como abismo. Sim. Não todos, alguns. Que nós vamos falar sobre eles ainda. Eu estou criando uma base em vocês, tá? Porque é um assunto muito polêmico, tá? Então vamos chegar lá ainda. Existem alguns anjos que estão sim no abismo, tá? Na parte baixa da terra, tá? No catota, no submundo, tá? São anjos que a Bíblia fala que não guardaram a sua posição, tá? Você acredita que um anjo pode se materializar, ter forma humana e comer? Acredito. Eu leciono batalha espiritual, tá? Eu tenho alunas que me relataram testemunhos de ter contato com espíritos malignos. Enquanto dormiam, tinham contato e o espírito demoníaco, o anjo caído, tocava no seu corpo. Tá? Então, eu quero que você abra agora de novo a vossa Bíblia, Gênesis 6. Está marcado aqui os versículos aqui, ó, Gênesis 6. Não está aqui melhor, Gênesis 6. 6. Do 1 ao 8. O outro que eu quero, está registrado aqui, é Números 13, 31. E depois Deuteronômio. Deuteronômio, quero ler do versículo 9, capítulo 9, versículo 2. Gênesis 6, versículo 1. Nós já lemos o versículo 1 e o versículo 2, vamos ler de novo. Lembrando que o contexto aqui histórico, por mais que seja versículos atrás, mas é um contexto histórico, e tendo em vista também que é um contexto imediato, está falando do período de Noé. Tá? Está falando do período de Noé. Está falando da corrupção geral do gênero humano. Tá? Está falando de promiscuidade, prostituição, sexo ilícito, tá? Olha o que diz, aconteceu o quê? Como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, eles nasceram filhos. E viram os filhos de Deus, tá? Vou botar aqui de novo, filhos de Deus. Viram em hebraico é Vaihu Binei Elohim. Viram os filhos de Deus, Vaihu Binei Elohim, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Notem que o texto faz questão de diferenciar filhas dos homens com os filhos de Deus, que está apontado para anjos, tá? Vaihu Binei Elohim, como eu disse nos minutos anteriores, no início da nossa aula, essa expressão filhos de Deus só aparece em Gênesis capítulo 6, versículo 2, Jó capítulo de número 1, versículo 6, Jó capítulo 2, versículo 1 e Jó 38, 7.
Versículo 3. Deixa eu escrever. Versículo 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão de 120 anos. Havia naqueles dias gigantes, tá? Já havia gigantes naquele período, tá? Deixa eu colocar aqui. Tá aqui, ó. Tá no versículo de número 3, 4. 4, ó. Versículo 4, ó. Versículo 4. A gente sabe que é de Gênesis, tá? Nós estamos no versículo 4. Diz que já havia gigantes na terra. E a pergunta não quer calar. Quem são esses gigantes? Vamos lá. Ó, Judas não tem capítulo, tá? Judas só tem versículos. Mas para a gente se localizar, eu vou colocar capítulo 1, versículo 6, tá? Mas eu quero versículo 6. Judas não tem capítulo, tá? Mas, ó, Judas... Gigantes têm descendente de Golias? Oi? Esses gigantes são descendentes de Golias? O que acontece? Golias são descendentes desses gigantes, né? Sim, os filhos de Anak também são, tal. Judas. Oi? Eram os anjos? Não entendi. Os gigantes eram os anjos. Sim, são os anjos. Ó, olha só, observação aqui. Existe 3 pontuamentos para essa expressão aqui, tá? Existem pessoas que acham que esses gigantes eram os poderosos da época. Outros dizem que eram os reis da época. Só que nesse período de Gênesis aqui não existia reinado ainda, na sua totalidade. E anjos, tá? Então eu preciso pegar com você aqui Judas, versículo 6. Tá? Judas, versículo 6. Só vou colocar capítulo 1 aqui para ele poder se localizar. Tá? Mas não tem capítulo, tá? Só versículos. Judas, capítulo 1, versículo 6. Tá? Lembrando que, gente, ó, a gente respeita qualquer pessoa que pensa diferente, tá? Eu só vou colocar aqui o que tem mais base bíblica. Porque tanto para poderosos quanto para reis não tem base bíblica. Vou colocar que tem base bíblica aqui, ó. Judas 6. Deixa gente aberto aí ainda, tá? Judas 6, Epístola de Judas, Judas Tadeu, não é o Judas Iscariote não, tá? Não é o Judas que traiu Jesus não, porque é o Judas Tadeu. Versículo 6. Acharam? Acharam? Judas, versículo 6. Diz assim, ó. E aos anjos, sublinha a palavra anjos aí. Está sublinhado? Que não guardaram a sua posição. Em alguma tradução está principado. Não é de quem está a posição aí? Não é de ninguém está a posição não, gente? Alguém que liga no aplicativo aí? Vê a sua Bíblia no aplicativo aí, Vitor. Seus domínios. Meu no aplicativo está os anjos que não mantiveram seus domínios. Seu domínio, na sua está como? Principado. O seu estado original. Estado, ó. Repete. O seu estado original. Estado original. No grego está estado original. Não, no grego está posição e estado original. Onde fica a posição dos anjos caídos? Alguém pode responder? Nesse... Efésios 6. No céu, no mesmo.
Então eles não guardaram a sua posição ou o seu estado original. Tá? Então, vou botar aqui, Jesus fez, ó. Limitar a autoridade recebida. Só tá como? Da outra mão da Bíblia. Como? Limitar a autoridade recebida. Não se limitar à autoridade recebida. Então também dá pra gente poder entender também, mas foge muito do que a gente está É colocando o quê? aqui. Os anjos que não guardaram o quê? Aqui também me lembro os anjos que não se limitaram à autoridade recebida, mas deixaram o lugar a que pertencia. Ó, deixaram, O lugar. O lugar que pertencia. fala de posição, de lugar. Tá? Meso, estado original, posição, tá? Ó. Eles não guardaram isso aqui é muito importante. Eles não guardaram sua posição nem seu estado original, que é espíritos. Plural. Espíritos. Aliás, eles são espíritos. Tá? A gente vai conseguir a leitura aqui. E tem mais textos ainda, tá? Prossigamos. E os anjos que não guardaram a sua posição, né, principado, arqueiro, mas deixaram a sua própria, sublinhe a palavra própria habitação. Está abandonado. Oi? Abandonado. A sua está abandonada? Sublinhe a palavra própria habitação. Que lemos aí, então, da mesma forma que os filhos de Deus, né, no Antigo Testamento de Isaías, fala sobre os anjos que tomaram as filhas, escolheram mulheres. Então, esses que deixaram a sua própria habitação e vieram para a terra, também fizeram da mesma forma. Eles fizeram isso. Escolher. No original diz que eles tomaram para si. Essa expressão diz força, estupro, violência, pegar a força para si. Tá? E tem outro texto também, no quebra-cabeça que nós estamos montando aqui. Tá? Então, olha que máxima. Própria habitação, região celeste. Mesoranos ou mesorâneos, tá? Que é a habitação deles. Quando eles manifestam, eles estão de forma ilegal na terra. Tá? Prossigamos. Reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Então, essa classe de anjos aqui, né, que tomaram mulher para si, eles foram jogados na prisão eterna, aguardando aquele grande dia. Tá? Uma observação aqui do texto aqui.
Vamos prestar atenção no texto aqui. Esses anjos caídos aqui, Jesus vai ter com eles. Tá? Quer ver? Abre Pedro, por favor. Abre 1 Pedro. 1 Pedro. Capítulo 3. Versículo 19 e 20. 1 Pedro. Gente, deixa aberto aí rapidinho. Eu preciso continuar a leitura do versículo 7 de Judas. Deixa aberto o Pedro aí. Pastor, só uma dúvida. Sim. Por que essa história de anjo no inferno e anjo no céu? Eu não tô... O que acontece? Essa ideia de anjo no inferno foi uma ideia que colocaram na sua cabeça. Não, mas o senhor não falou que tem anjos que estão já no segundo... Pouca parte deles. Os anjos que não guardaram sua posição, pouca parte deles, tá? Que se pegaram mulheres para si, eles saíram fora da sua habitação original, que é a região celeste, eles tomaram mulheres para si, eles deixaram o seu estado original, que é espírito, tá? Tomando forma humana, indo-se às filhas dos homens. Essa classe, esse grupo dos anjos, eles estão em prisões, tá? Eternas, tá? Que é no submundo, tá? Que é no catótera, tá? Detalhe, quando a Bíblia fala de lugar de tormento, não é o inferno, é o Hades. Porque a palavra inferno ali no grego é sepultura, lugar dos mortos. Então a palavra inferno no original é lugar dos mortos, ou sepultura, tá? Quando a gente fala que Satanás vai ser lançado ainda no inferno, é quando ele for sentenciado, juntamente com esses anjos que se rebelaram. Aí vão ser lançados no inferno, no lago de fogo, Satanás e os seus anjos, e aqueles que seguiram a Satanás, que são os homens, ou mulheres que não confessaram Cristo como Salvador. Tá? Então, não são todos os demônios que estão no inferno. Tá? O que estão em prisão aqui é uma classe. Tá? Vamos confirmar essa leitura aqui, em 1 Pedro capítulo 3, versículos 19 e 20, para a gente poder entender melhor. Tá? Então, não é todos, porque, gente, olha só, se o diabo estivesse no inferno, por que ele vai lançar ele depois no inferno? Você já está lá. Você entendeu? Ele vai ser lançado no inferno e no lago de fogo. Tá? Detalhe, esses anjos aqui, que se rebelaram, que não guardaram a sua posição, nem a sua habitação, nem o seu estado original, eles estão acorrentados em prisões, no abismo. Tá? No catótera, tá? Embaixo da terra, no abismo. Tá? Ó, a gente vai ler já 1 Pedro 3, 19 e 20. Vamos frisar aqui em Judas capítulo 1, versículo 6. Quer pegar o versículo 7? Porque eu disse aqui, ó, observa, Rose, versículo 6 de Judas, diz assim, olha, eles estão reservados, presos, em prisões eternas, até o grande dia do juízo. Porque se eles saírem de lá, eles se rebelam, de novo, e vão atrás das filhas dos homens, da mesma forma. Como também existem 2 anjos caídos, que estão presos no abismo também, que é o Abadão e Apolion. Eles vão ser soltos no grande dia da grande tribulação, tá? Porque segundo a história, se esse anjo entrar na pessoa, ao entrar ele mata a pessoa. Entrando na pessoa, ele mata a pessoa. Então eles estão presos para aquele grande dia do juízo, tá? Eles não estão soltos, tá? Então vale lembrar aqui que eles não estão no inferno, eles estão na escuridão, tá? No abismo, em prisões eternas, aguardando aquele grande dia. O versículo 7 é importante, porque diz assim, assim como Sodoma e Gomorra. O que tinha em Sodoma e Gomorra, gente? Tudo que não prestava. Tudo que não prestava. Então, você vê que está falando de imoralidade dos anjos. Como é que eu posso falar aqui? Agora tem que tomar cuidado que a gente fala, né? No período de Sodoma e Gomorra havia muita promiscuidade, lascívia, prostituição, a sodomia Aqui fala que assim, prevalecia muito ali. então se esquecer de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas cheias de imoralidade e de perversão sexual, de todo tipo que foram destruídas pelo fogo, e serve de advertência do fogo eterno do julgamento. Então, está falando, o contexto aqui,
de anjos, que de certa forma foram como Sodoma e Gomorra, de atos sexuais ilícitos. Tá? Agora vamos lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19 e versículo de número 20. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Para mim criar um contexto aqui imediato, deixa eu ler a partir do versículo de número 18, para eu poder entender aqui. Porque vai falar, gente, desses anjos que estão aqui presos, em prisões. Olha o que diz. Primeiro 18 fala da morte de Cristo, tá? Por nós. Porque também Cristo padeceu uma só vez pelos pecados. O justo pelos injustos. Para levar-nos a Deus, mortificados na carne. Aliás, para nos levarmos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. 19. No qual, é muito importante que na sua Bíblia esteja uma vírgula aí. Na sua coisa. No capítulo 18, no versículo 18, parte pelo Espírito. Parte final. Tem uma vírgula? Tem a vírgula? Porque quem tem a vírgula? Só tem vírgula? No qual? No versículo 18, parte final ali no Espírito. Ponto e vírgula. Tem. Uma vírgula. Tem uma vírgula. Ou ponto e vírgula. Tem uma vírgula. Porque o versículo 19 é uma continuação, tá, do que vai vir no versículo 18. Cristo morreu pelos injustos, para nos levarmos, né, vivos, né, na verdade, por meio do Espírito Santo a Deus, para nos apresentar a Deus, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisões. Sublinha aí a palavra espíritos. Coloca anjos caídos. Ele não pregou o El Aguilhon, as boas novas do Evangelho. Ele pregou a sua vitória, o seu triunfo, a sua conquista. Aleluia. Ele está falando assim, vocês se rebelaram lá em cima da eternidade. Quando vocês vieram para o Mesolândia, vocês se rebelaram, não guardando a sua própria habitação, nem o seu estado original. Mas eu morri, mas eu venci. Eis aqui a minha vitória. Oh glória. No qual também pregou os espíritos em prisão. Tá? É muito importante colocar aqui que ele pregou. Lembrando que ele não pregou as boas novas do Evangelho, tá? Porque eu já vi pregador falando que ele pregou o Evangelho dos anjos caídos. Ele pregou a sua vitória, sua conquista. Essa expressão aqui, ela é tão verdadeira, né, que eu posso dizer assim, que a Bíblia é verdadeira, que em Efésios 4, a partir do versículo 8, diz que aquele que subiu... Eu vou ter que ler esse texto. Vamos ler você com isso aqui, mas eu tenho que ler. Eu tenho que ler. Escreveram? Não, vou escrever. Escreva aí, por favor. Porque o testemunho é uma forma de pregação também. Uau, sim. Sim. Ele testemunhou aquilo que... Portanto, a palavra testemunho ali, no grego ali é martira, ou martura, que significa eu me renunciar, que dá uma ideia de você morrer para cima e viver para Deus. Com o seu comportamento, índole, posicionamento e tudo mais. Escreveram? Para a gente escrever. Eu li o versículo 20.
Amém. Amém? Olha o versículo 20. Olha o que diz. Olha o que diz. Os quais em outro tempo foram rebeldes. Vou ler de novo. Ele pegou o espírito em prisão. Versículo 20. Os quais em outro tempo foram o quê? Foram rebeldes. Não guardando a sua própria habitação. Não guardando o seu estado original. Eu preciso destacar isso aqui. Não guardaram sua habitação, sua posição, tá? Nem o seu estado original, tá? Eles foram rebeldes, tá? E detalhe, está falando de Gênesis 6, tá? Que é o que diz: aos quais, em outro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de quem? Noé. Gênesis 6. Tá? Um texto completa o outro texto. Tá? E detalhe, não está tudo aqui. Nós tivemos que vir aqui no Novo Testamento, vir aqui para poder compreender o que, de certa forma, está sendo aplicado hoje. Os quais, em outro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram. Deixa eu pontuar aqui. Já faço no Noé também rapidinho aqui. Mas abra, por favor, em Efésios. Abre em Efésios, por favor. 4. Abre em Efésios 4. Do versículo 8. Versículo 8 ao 10. Efésios 4, do versículo 8 ao 9. Vamos aguardar para todos abrirem? Não. A gente vai criar aqui, eu vou colocar aqui, vou ler esse texto aqui, a gente vai escrever aqui, eu vou colocar aqui a expressão aqui de Nefal, ou de Nefilim, tá? E vamos colocar algumas expressões hebraicas aqui, literadas, a gente vai depois botar aqui sobre Noé, para poder entender na totalidade o que o texto está querendo dizer. Só um adendo aqui, só um adendo. O texto, no versículo 20 que nós lemos, quantas pessoas foram salvas? 8. 8. Tá? Pedro chama Noé de pregoeiro. Tá? Quando Deus disse que iria mandar um dilúvio, Deus disse que iria exterminar toda a raça humana. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Eu já vi pregador pregando, tá? Mas respeito o pregador, mas a gente precisa interpretar a Bíblia. De Noé pregando para o pessoal de fora. Tá? Não. Se Deus falou que iria matar, a arca era para Noé. Deus falou: constrói a arca para você e para os seus filhos. Tá? Porque a máxima está nisso aqui. Porque não adianta você ser um grande pregador lá fora, ganhar o mundo inteiro e perder sua casa. E perder sua família. Tá? Noé, de certa forma, preservou a sua mulher, seus 3 filhos e suas 3 noras. Porque nenhum sucesso externo invalida o fracasso interno. O maior patrimônio que você tem não é as suas agendas, não é as suas viagens, não é os seus compromissos. O maior patrimônio que você tem é o seu matrimônio, é o seu casamento. Valorize a sua família. Tá? Então, uma observação aqui, que eu vou escrever aqui, que vale ressaltar, Noé começou a construir a arca, gente, com 480 anos. O primeiro filho de Noé só vai nascer quando ele tinha 500 anos. Ele vai passar 20 anos trabalhando com a sua mulher para construir algo que ele nunca tinha feito para Deus. Só que detalhe, eu já vou ler aqui já, detalhe. Noé era rurícola, agricultor do campo.
Ele, quando ele sai da arca, depois, futuramente, ele vai plantar uma vide. Aliás, plantar uma vinha, porque ele era do campo, cultivador, agricultor. Tá? Só que Noé vai trabalhar com madeira. Qual é a tua profissão? Desculpa a descrição desse. Zelador. Zelador. A sua? Gerente. Gerente. Motora. Alguém que mexe com madeira? Eles que mexiam na fazenda marido. Fazendo madeira? Então você fica fora. Tá? Olha só, vamos pegar a gente aqui. Se Deus pegar a gente aqui, menos que eu use. Tá? Porque eles mexem com madeira. Se Deus pegar a gente aqui, tá? Menos que eu use. Fala assim, ó. Trabalho com madeira, vai dar certo? Com as minhas faculdades mentais, eu por si só? Não. Não. Mas por que está dando certo? Porque Deus Desorientou ele. orienta. Porque Deus orientou. Aleluia. Não faça do teu jeito. Faça como Ele quer. Amém. Glória a Deus. Da maneira dele. Não, cara, não. Faz do jeito dele. Tá? Noé está falando para Deus algo que ele nunca fez. Para experimentar uma chuva que ele nunca tinha visto. Quando você fizer para Deus algo que você nunca viu, algo que você nunca fez, você vai experimentar de algo que você nunca viu. Amém. Oh, glória. Glória a Deus. É desafiador? Sim. Mas você olhar para a arca pronta, igual Noé olhou, ele podia bater o pé e dizer assim, ó, eu fiz porque eu sou bom. Não. Ele fez porque Deus orientou. Deus estava com ele. Deus deu a medida. Orientou. Tá? Então acontece. Como as coisas podem fluir na minha vida? Siga o plano de Deus. Siga a orientação de Deus. Quantas pessoas se frustraram por quê? Eu quero fazer do meu jeito. Não, faça do jeito dele. Se você fizer do jeito dele, não dá erro. Amém. Oh, glória. Glória a Vamos lá, Deus. Efésios, eu vou escrever aqui sobre lá, Efésios capítulo 4, versículo 8 ao 10. Acharam? Para complementar isso aqui, tá, gente? Ó, que ele desceu e pregou o espírito em prisão, tá? São anjos caídos, tá? Escrito está: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Sublinha a palavra cativeiro aí, por favor. Alguma tradução está diferente, gente? Alguma tradução está diferente? Todos estão cativos no cativeiro? Meu tá. Tá, depois eu falo por quê. Sublinha a palavra também dons aí aos homens, porque dom é presente. Aleluia. Glória. Dom é presente. Ele deu dons aos homens, tá? Isso quer dizer que ele não só deu somente dom ao homem, deu a mulheres também, tá, gente? Precisa interpretar isso aqui, tá? E você precisa orar para que Deus desperte o dom que está em você. Porque dom é presente. Eu vou pontuar aqui. Alguém já teve filho pirracento quando novo? Já. Todo mundo, né? Quem não? Você já deu algo para o seu filho e teve que retê-lo? Já. Por algum tempo? Já. Para ele melhorar? Já. Com Deus não é assim. O dom que Deus te deu, Ele não te toma. É você que enterra. É você que esconde. O que você precisa é despertar o dom que é em ti. Aleluia. Timóteo, muito tímido, assumindo uma igreja. E, de certa forma, a igreja era totalmente nos padrões judaicos. Tá? Paulo vai dizer que a circuncisão é na alma. Timóteo vai ser circuncidado entre 22 a 26 anos de idade. Ele já foi circuncidado para poder se apresentar à igreja judaica. Tá? Ele vai ficar temeroso por causa dos presbíteros, dos anciões da época. E Paulo, orientado pelo Espírito, vai dizer assim, ó, Timóteo, desperta o dom que há em ti. Leva essa máxima para casa. Ao orar de domingo, diga, Senhor, esse dom que o Senhor me deu, esse presente, desperta em mim. Aleluia. Pessoas precisam ser alcançadas por esse dom que está em você. Meu Deus. De certa forma, precisa ser despertado. E você, por receio, escondeu. Por receio, guardou. Não é timidez, tá, gente? Isso aqui não é timidez, tá? Você, por receio, guardou. Então é muito importante que você desperte o dom que há em ti. Deus tem colocado pessoas que estão do seu lado, que precisam receber por meio desse presente que está em ti, desse dom que está em ti.
E às vezes você é receoso ou receosa, guarda, esconde, né? De certa forma, para poder não fazer aquilo que, de certa forma, Deus coloca no teu coração. Ai, meu Deus, Deus está falando com alguém aqui. E você fala assim, ó, eu vou falar com alguém, eu vou fazer, e você fala assim, ó, é coisa da minha cabeça. Não, isso é coisa da minha cabeça. Não, não. É o dom que está em ti que tem que ser despertado. E você está segurando ele. Pessoas precisam desse dom que está em você. Tá? Esse dom, para me pontuar a minha última fala, esse dom precisa alcançar pessoas. Tá? Detalhe, nunca vai ser da tua cabeça. Não vou fazer isso não, com a Genesi, vou fazer isso na minha cabeça, não é não. É o dom que está em ti, por meio do Espírito Santo, te despertando para você fazer. Te motivando, te impulsionando a fazer. Alguém que já passou por isso, de achar que é coisa da sua cabeça e não fez? Alguém já? Não é coisa da sua cabeça, é Deus, tá? Por meio do Espírito Santo, o dom que está em ti. Versículo 9. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido as partes baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, glória, para cumprir todas as coisas. Deixa eu pontuar aqui, ó, ele professor, o que é esse cativeiro aqui? E no original não está cativeiro, tá? Mas eu preciso colocar que você vai entender. Alguém sabe o que é? Antes de eu escrever, alguém sabe? Alguém tem coragem de falar? O quê? Alguém tem coragem de falar o que era esse cativeiro aqui? Alguém tem coragem? Ele desceu para levar algo que estava embaixo para cima para cumprir todas as coisas. Porque o que estava embaixo antes não podia subir. Isaías 59:2 diz que nossos pecados fazem separação de nós de Deus. Aqueles que morreram antes de Cristo foram justificados em Abraão, foram para aqui, ó, para o seio de Abraão. Como eles não poderiam subir por causa do pecado, eles foram levados por esse cativo aqui, ó, seio de Abraão. Quando Cristo morre, ele desce. Porque agora o que fazia a separação não faz mais. Oh, glória. O que estava impedindo de nós chegarmos a Deus já não existe mais. Porque Cristo cumpriu todas as coisas. E por meio dele, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, eu tenho acesso de novo a Deus. Oh, glória. Ele levou cativo o cativeiro que é o seio de Abraão. Ou paraíso. Mas aí, para poder completar tudo, ninguém sair com dúvida, abra em Lucas 16. Lucas 16, a partir do versículo 19. Lucas 16, vou do 19 ao 31. Lucas 16, do 19 ao 31. Acharam? Acharam? Olha o que diz. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à sua porta, e desejava alimentar-se com migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as suas chagas. Lembrando que essa expressão cães aqui, no grego aqui, não é animal não, tá gente? Não é cão, não é algo canino, cadela, cachorro não, tá? São facções, são seitas, são a religiosidade da época, tá?
é o farisaísmo, os zelotes. Na época de Jesus tinha 26 seitas, entre delas fariseu e escribas, tá? Mas vamos lá, versículo de número 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para onde? Subiu a palavra levado pelos anjos para o seio de Abraão. Aleluia. Amém, Júlia. Porque desde o seu nascimento até a sua morte existe um anjo que te acompanha. Anjo é espírito, que é a sua origem, mas na sua totalidade, na sua funcionalidade, na sua função, ele é mensageiro. Por isso que Paulo diz que nós temos o selo do Espírito Santo. Porque nenhuma carta chega no seu destino sem um selo. Quando você morrer e eu morrer, que agora o Senhor de Abraão foi passado para cima, vamos acabar de ler aqui, o anjo vai pegar a gente e vai levar a gente. Nunca ele vai levar a gente, ele vai ter que passar por essa região aqui, ó, pelo Mesorânio. Quando os anjos caídos que estiverem aqui no Mesorânio olhar o selo, olhar a marca do Espírito Santo, ele não pode segurar. Porque pertence a outro. Porque você tem dono. Aleluia. Vamos continuar lendo aqui, ô glória. Deixa eu continuar lendo aqui. Aleluia. E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molhe a água. Aliás, que molhe na água a ponta do dedo. E que refresque a minha língua, para que eu me refresque, porque eu estou no lugar de tormento. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para aí não poderiam, nem tampouco passar os daí para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés. Se você puder sublinhar sobre Moisés, escreva Torá. Está aqui assim, ó, ponto. Moisés. Bota aí. Torá. Desculpa. Eles têm. Quer ver uma coisa interessante? Moisés era vivo nessa época? Não. Se a gente pegar a grosso modo, a gente perde isso aqui, ó. Porque está falando que eles têm o quê? Gênesis, eles têm o Êxodo, eles têm o Levítico, quer dizer, eles têm o Bereshit, o Shemote, o Vaikra, o Bemidbar e o Debarim. Está falando do Pentateuco. Pentateuco, tá? O que quer dizer, ó? Quer dizer, penta, que é igual. Igual a 5, tá, gente? A 5, tá? Igual a 5, tá?
e teuco, que é igual rolos, estojos, tratados. Ou seja, eles têm o quê? Eles têm os 5 rolos, eles têm os 5 estojos, eles têm os 5 tratados. Escrevam aí. Escreveram? Espera, gente, escrever. Eles têm Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, o nome. Eu fiz Pentateuco, quer dizer, Penta 5, né? E Teuco, estojo, rolo ou tratados, tá? Aí... Amém. Versículo 29, ó. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés, tá? Você sublinhou aí, botou aí, que é a Torá. E eles têm também os profetas, tá? Que são o Ketuvim. Ou seja, Abraão está falando assim, ó, eles têm os profetas, está falando assim, ó, eles têm Isaías, eles têm Jeremias, eles têm Ezequiel, eles têm Daniel, eles têm Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Tem muito mais que os 5. Não, sim, escrito são esses, mas tem mais, tem Aías, Micaías, Natã, Moisés, Ketuvim, olha, os profetas, não escreve não. Aí está a grande, vou escrever e depois eu falo, eles têm, ó, profetas, eles têm os profetas, tá? Está falando do Ketuvim. São os profetas, tá? Eu não vou escrever aqui, mas vou botar aqui para a gente ter uma ideia. Isaías. Oséias e por aí vai, tá? Profetas maiores e profetas menores. Não é que Isaías, Jeremias são maiores do que Oséias, não. Falo maior, são profetas literários, tá? São profetas que deixaram mais pergaminhos escritos, como eles Espírito Santo, que deixaram mais papiros escritos. Deixaram mais registrado conteúdo de maior, tá? Por isso são profetas menores, tá? E outro apontamento aqui, vou mostrar para vocês o porquê que ele foi parar no Hades. Oi? Trouxe? Vamos usar agora, não. Terminar. Mas o Coscolho também. Ou seja, eles têm Moisés, que é a Torá, também tem os profetas maiores e os profetas menores, que são o Ketuvim. Você vê que quando a gente pega, igual, principalmente essa expressão aqui, ó, eles têm Moisés. Peraí, Moisés não morreu? Como é que eles têm Moisés? Então, quando a gente pega e interpreta a Bíblia, a gente consegue entender que está falando da Torá. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui porque ele foi parar lá. Tá? Versículo de número 29 diz, eles têm Moisés,
e os profetas ouçam-nos. Porque é diferente deles escutar e ouvir. A fé não vem por escutar, a fé vem por ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Versículo 30. Ele disse: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Ele não cria na Torá, também não cria no Ketuvim, ele não cria no que Moisés deixou registrado, por inspiração divina, nem os profetas. Ele cria nos mortos, ele cria no Espiritismo. Foi por isso que ele foi parar no Hades. Porque só em Jesus que há salvação. Aleluia. Aleluia. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem Moisés, Torá, nem os profetas que tu vimos, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Abraão está dizendo: a palavra do Senhor, que está na Torá, que está no Ketuvim, que também está no Neviim, que são os escritos e os poéticos, são mais poderosos do que os espíritos dos mortos. Oh, glória! Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para colocar aqui na frente, aqui, ó, Lucas 16, 19, para a gente poder entender isso aqui, ó, o seio de Abraão, ó. Eu quero que você entenda. Isso aqui ficava embaixo da terra antes da morte de Jesus, tá, gente? Antes da morte de Jesus. Tá? Antes. Tá? Antes da morte de Jesus, ficava embaixo da terra o seio de Abraão. Tá? Ficava antes da morte de Cristo, o seio de Abraão, de um lado, o Hades de outro, e um grande abismo no meio. Tá? Quando Cristo morre, aí ele vai levar cativo ao cativeiro. Ele vai descer e vai pegar o seio de Abraão de baixo e vai levar para cima. Tá? Para a gente poder acabar de entender isso aqui, a gente precisa abrir em Apocalipse 6, por favor. Apocalipse 6. Apocalipse 6. Apocalipse 6, versículo 9 e 10. Amém? Apocalipse 6, versículo 9 e 10. Na próxima aula nós temos que ler. Vou até deixar registrado aqui, tá? Esses textos aqui, ó. Deixa eu botar uma basezinha aqui. Vai ter que ler 2 Pedro também. Dois, 4. Tá? Precisa ler esse daqui, tá? Vai ficar na continuação. Ó, Apocalipse 6, 9 e 10 diz assim, ó. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro sangue dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma veste comprida branca, e foi-lhe dito: repouse ainda um pouco, é até o 11, desculpa, eu só 10 até o 11. Repouse ainda um pouco de tempo, até que também completasse o número dos seus conservos, que hão de ser mortos como vocês foram. Tá? Então o seio de Abraão hoje está debaixo do altar de Deus. Existe o altar de Deus, existem os 4 seres viventes, que são os querubins, existem as chamas de fogo, existe o trono de Deus com rodinha, e embaixo do altar está o paraíso do eterno. Tá?
Eu não posso terminar essa aula sem ler isso aqui não, tá? Por favor, 2 Pedro 2:4. Aí na próxima aula a gente continua daqui e daqui. Apesar que o mais focado agora é isso aqui, mas a gente precisa completar isso aqui, tá bom? Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Ok? Ó, segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5, diz assim, olha o que diz. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram. Poupou, não? Desculpa. Não, tá perdoou. Perdoa aí. Tá. Perdoa. Botar poupou também. Poupou. Ó, porque se Deus não perdoou, essa expressão perdoa aqui é boa por quê? A sotaque de poupou também eu vou explicar o porquê também, tá? Por conta desse caminho que o grego abriu. Mas só uma ideia aqui rapidinho. Poupou quer dizer que eles foram sentenciados. Tá? Aconteceu uma sentença para eles. Perdoa aqui é bom porque eles não têm perdão. Os anjos que caíram, eles não têm perdão. Tá? Por mais que eles tenham o direito de escolha ainda hoje de seguir o eterno ou não, os que caíram não têm perdão. Tá? Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, sublinha a palavra anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, essa palavra aqui no grego está no submundo, no catótera, na escuridão, tá? Não é todos, tá? Não é todos, tá? Porque o contexto aqui imediato fala de Noé, olha só. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou também o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou à subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-a a cinzas e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Gente, está falando de Noé, os anjos que pecaram. Pecaram em quê? Não guardaram a sua posição, seu estado original. Não guardaram sua habitação. Deixaram seu estado original, indo após mulheres, tomando forma humana, indo após mulheres, tá? Na próxima aula a gente vai continuar ainda aqui, tá? Eu vou ter que deixar esse quadro sem apagar. Será que eu consigo deixar ele sem apagar, Glice? Por gentileza, deixa eu tirar a foto, por favor, minha vida. Só por resguardo, tá bom? Então, na próxima aula a gente vai continuar aqui, tá? Eu vou continuar dando seguimento ainda a escrita dos Nefilim, dos Nefal, tá? E só um adendo só. Pastor, deixa eu falar na próxima aula. Posso falar? Só para a gente poder concluir aqui. Para você, olha só, você crê que um anjo se alimentou, ok? Para um anjo se alimentar, é mais difícil para ele ter relação sexual com uma mulher tendo forma humana. Porque para se alimentar, precisa ter boca, gengiva, papila degustativa, esôfago, traqueia, faringe, laringe, estômago e por aí vai. Por aí vai, tá? A gente despede aqui dessa aula, tá? Qualquer dúvida, coloca no grupo, tá? Dentro disso aqui, uma observação que é uma matéria muito... Olha, uma matéria... É um assunto muito polêmico e a gente respeita quaisquer posição, quaisquer ideais também, tá, gente? A gente aqui colocou aqui as 3 posições aqui, os 3 apontamentos aqui, tá bom? Mas eu estou passando aqui que tem mais base bíblica, respeitando qualquer divergência teológica. Se você botar no Google, você vai ver muita besteira, muita coisa, mas a gente respeita cada uma delas, tá bom? Colocando que tem mais sustentabilidade bíblica, tá? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima aula, se assim Deus permitir.